sintetizando aqui Filipenses 2 e 5, só gostaria que você entendesse a ideia do versículo 5 ao versículo 11, a ideia de desconstrução. Desconstrução. Aqui nós temos um homem que se desconstruiu para salvar, e esta noite aqui nós temos uma turma grande, por sinal, está bonito aqui de cima para baixo, dá para ver que está bonito, que precisa se desconstruir para ser salvo. Vou repetir. Temos um homem que se desconstruiu para salvar. Nós temos aqui, não somente neste culto, mas em toda a terra, onde houver alguém que queira servir a Deus com excelência, nós temos que nos desconstruir para ser salvo. E nos desconstruir para ser salvo não implica em dizer que a minha salvação virá pelas minhas obras, mas se desconstruir dá-nos a ideia de deixar de fazer aquilo que queremos e gostamos para fazer aquilo que o Senhor quer, do jeito que Ele gosta. Eu vou repetir isso. Deixar de fazer aquilo que queremos e gostamos para fazer aquilo que o Senhor quer, do jeito, para ficar bem carinhoso, do jeitinho que Ele gosta. Isto implica em tratarmos alguns pontos acerca do caráter. O caráter de Cristo e também o caráter cristão. Eu fico pensando numa frase que eu li esses dias, de que eu nunca me vi realmente como eu sou, porque todas as vezes que eu olhei no espelho eu só vi o meu reflexo. É interessante isso. Eu sei realmente como você é, mas eu não sei realmente como eu sou, porque eu só conheço o meu reflexo, e o reflexo pode ser distorcido. Se você for numa academia, provavelmente terá lá um espelhão que vai mostrar algumas vantagens. Se você for numa, por exemplo, se você for na minha casa, no hall de entrada tem um espelho de 1,50 m, que a Fabiana é pequenininha, e a forma que eu coloquei aquele espelho, ele envergou, Alex. Então ele mostra que eu estou um pouco mais baixo e um pouco mais gordo. Ficou? Côncavo. Mas quando eu coloco os meus dedos naquele espelho e empurro ele para dentro, bem no meio, ele mostra que eu estou bonito, estou esbelto. Só que não. Então a minha imagem sobre mim, quando eu me julgo, ela sempre é distorcida. Eu olho para você e te defino a maneira que eu olho. Você olha para mim e me define a maneira que você me olha. É por estas e outras razões que Deus chama o profeta Samuel e diz: Samuel, eu não vejo como vê o homem. O homem consegue enxergar o exterior. Samuel, eu vejo, um sentido ideal para esta noite, eu vejo o homem por dentro, você vê o homem por fora. É importante enfatizar sobre isso, que quando eu olho no espelho e eu penso, o que eu estou precisando fazer para me parecer mais com Cristo? O que eu preciso fazer para ficar mais parecido com Cristo? Talvez eu pense, será que eu preciso ter talentos? Será que eu preciso ser um pregador melhor? Será que eu preciso ter umas revelações profundas? Aquelas que arrancam petróleo? Será que os meus agudos já são suficientes para que eu pareça com Cristo?
O meu carisma te atrai. O meu carisma chama você para dentro deste ambiente profético, como disse o meu irmão Naum. Agora, o que te mantém aqui dentro? Eu usei a isca do carisma. Os meus talentos, a minha dinâmica, a minha estética, o sapato de bico fino, que parece sapato de um palhaço, não sei. A boa ornamentação, a ideia de saber lidar com as cores da vestimenta que eu uso, é isso que me faz parecer tanto com Cristo. Ontem eu fui orar com alguns amigos, inclusive o Juan não está, né? O meu filho Juan estava comigo, e aí chegou lá um monte de pessoal vestidos de pano de saco, e acho que o apóstolo, a esposa e tal. Será que eu me vestir de pano de saco, eu não tenho nada a ver com a igreja dele, é a fé dele, eu estou só usando como exemplo? Será que é isto que vai me fazer parecer com Cristo? Será que se eu me vestir de pano de saco, o Senhor vai responder mais rápido a minha oração? Será que a minha profecia, a minha revelação, a minha interpretação de línguas estranhas, será que o meu jeito de juntar as palavras e dizer, vê se esta palavra abastece a tua alma, será que é isto que faz com que eu pareça mais com Cristo? Porque se eu estiver pautado no meu talento, no meu dom, nas coisas que eu sei fazer, Mateus capítulo 7, nas coisas que eu sei fazer, que você sabe fazer, já temos de cara um problema. De cara um problema. Problemaço. Mateus capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, eu vou ler a partir do 21, depois eu volto no 15. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Versículo 22, depois eu termino o versículo 21. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Quantos entendem que esse texto é duro? Diga amém. Amém. Eu fiquei perguntando para Jesus esta tarde, por que é que o Senhor falou tão duro assim com essa galera? Eles curaram enfermos, eles profetizaram, eles expulsaram demônios, e eu quero enfatizar aqui o final do texto, que eles fizeram muitas maravilhas, e eu na minha inocência, por ser um cidadão analfabeto teologicamente falando, maravilhas não é simplesmente uma porta de emprego que abriu, um carro que eu conquistei, uma casa própria. Estou falando de perna crescendo, estou falando de olhos enxergando. E se literalmente a história de Bartimeu, de que ele tinha os globos oculares queimado com fogo da polícia romana, dos homens romanos, e ele viu, mesmo com o globo ocular queimado, isso é maravilha. Eu estou falando de mulheres que não podiam gerar e geraram, maravilhas. Eles fizeram tudo isso, eles profetizaram, provavelmente as profecias cumpriram, eles fizeram obras extraordinárias, e o meu e o seu Jesus não levou em conta as profecias.
não levou em conta as maravilhas, não levou em conta que eles expulsaram demônios. Aí, versículos acima, ele começa a tratar e mostrar o que ele leva em conta. Versículo 16, eu só vou ler isto. Por seus frutos os conhecereis. Por seus frutos os conhecereis. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode árvore boa dar maus frutos, nem árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, você guarda ela, leva para a tua casa, embalsama, inverniza, faz o que você quiser e deixa lá. É isso? Corta e... Versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Quantos podem dizer amém? Amém. O que está em pauta aqui para Jesus não é as arruaças que faz quando prega. O que está em pauta para Jesus não é a minha oratória, não é esse trabalho que nós estamos fazendo desde 2017, ampliação, construção, restauração. Não é isso que está em pauta para Jesus. O que está em pauta aqui para Jesus não é o que eu estou fazendo e vocês estão vendo. O que está em pauta aqui é o que é que eu estou fazendo quando ninguém está vendo. Quem sou eu quando as cortinas se fecham? Quem é você da porta para fora? Quem é você quando você bate a porta do seu carro e só tem você, sua película G5 e as pessoas do seu convívio, esposa, filhos? Quem é você quando você entra da porta da sua casa para dentro? Eu sei esteticamente quem é você por fora. Raramente eu não identifico um membro desta igreja caminhando pela rua. Eu falo, aquela ali não se deixa, pode ver. Aí quando passa eu cozinho. Essa semana a Regina está aí? E a esposa dele está aí? Quase infartei essa irmã essa semana. Falei lá, Fabiana, a Regina é a esposa, todo feliz. Foi domingo. Quando eu fui chegando pertinho, eu taquei o dedo na cozinha. Ela falou assim, eu sabia que era o casal, porque eu conheço vocês por fora. Mas o nosso Senhor Jesus, Ele quer mesmo é que você faça um esforço muito grande para que o que tem dentro de você seja manifestado aqui fora. E o que tem dentro de você, se for fruto bom, vai manifestar aqui fora. Você pode dar glória a Jesus por isso? Vem a parte difícil. O que tem dentro de você, se for um fruto ruim, hora ou outra, vai manifestar aqui fora. Querendo eu ou não querendo, sendo ou não sendo, vai manifestar aqui fora. Eu quero falar sobre o caráter cristão esta noite. Com quem, afinal, eu preciso parecer? Com quem, afinal, eu preciso parecer para agradar o meu Jesus? Com quem, afinal, eu preciso parecer por dentro e por fora?
porque na verdade eu preciso deixar-me ser dominado por dentro para que Cristo apareça em mim aqui fora. Não existe outra pessoa, não existe outro ser vivente que possa ser referencial para mim ou para você, como alguém que eu queira, ou mesmo que eu não queira, mas que eu devo aparecer. Jesus, com certeza, é o maior exemplo que temos a seguir. Ele é a nossa bússola, Ele é a nossa bússola no mar revolto da vida. É Ele que nos orienta, é Ele que nos direciona. Se você não tem, não adquiriu, procure o pastor Marcos e peça para ele trazer para você um livro chamado Em Seu Lugar, o que faria Jesus? Vou repetir para você comprar depois. Em seu lugar, o que faria Jesus? Coisas, situações que a vida propõe, que no mínimo Jesus faria. No mínimo não, com toda certeza Jesus faria ou fez totalmente diferente do que você ou eu fizemos. É por isso que Paulo nos aconselha em Filipenses 2, 5 a seguir, a termos o mesmo sentimento que havia em Cristo Jesus, porque mesmo Ele sendo Deus, mesmo Ele sendo o nosso Senhor, Jesus não se apegou à sua divindade. Quando Ele pensa em salvar a humanidade, quando Ele pensa em transformar a vida de uma sociedade corrompida, pervertida, caída em desgraça, Ele não pensa, mas eu sou Deus, eu tenho um trono, eu tenho coroa, eu tenho cetro, eu tenho séquito, eu tenho um palácio, eu tenho súditos, eu tenho anjos me adorando, eu tenho uma tesouraria com pedras afogueadas. Ele não pensa nas vantagens da divindade. E aí Paulo diz, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes aniquilou-se a si mesmo. Ele se desconstrói, ele desconstrói, ele tira a coroa, ele larga o cetro, ele tira o séquito, ele tira o manto, ele sai do trono, ele vai diminuindo e termina dentro do ventre de Maria. E lá no ventre de Maria ele nasce como homem, para mostrar para nós homens que é possível, mesmo sendo homem, nascido de mulher, é possível ter um caráter equilibrado. É possível ser um homem que foge da aparência do mal. O caráter de Cristo é um caráter incorruptível. Jesus não permitiu que a sua divindade tornasse ele distante da humanidade. Jesus não permitiu e não considerou que ele era o supremo salvador da humanidade, o supremo senhor da humanidade, primeiramente falando, mas ele se entrega como o salvador dos homens, porque tudo o que ele tem, o que ele é, não é tão importante para ele como morrer na cruz do Calvário seria importante e suficiente para nós. Se Jesus não tivesse morrido na cruz do Calvário, nós, primeiro, nem aqui estaríamos. Os textos que apresentam esta ideia de esvaziar-se, como Isaías 6, mostra a disposição do Filho de Deus, quando há uma pergunta, e agora, quem enviarei, quem há de ir por nós? E ele se apresenta, eis-me aqui, envia-me a mim. Sei que vai ter uma corrente teológica, mas isso não é para Jesus, isso não é para Jesus, porque sempre tem alguém para dizer que não é, que não foi, mas a gente cresceu aprendendo que era. Então vamos usar pelo menos como ilustração esta proposta, porque é
que ele decide se esvaziar, se aniquilar e descer como homem, sendo que os homens, todos, sem exceção, levantados por Deus, e os que não foram levantados por Deus, todos se corromperam, todos demonstraram uma falha no caráter. E alguém pode dizer assim: não vai, porque você vai chegar lá, você vai aprontar, vai errar como eles. Mas a vinda dele foi para mostrar para nós: é possível caminhar nesta terra, ter contato com pessoas corrompidas, sem se corromper. É possível caminhar nesta terra, ter contato com muita grana, sem se corromper. É possível permear nesta terra, ser cantada ou cantado, e você entende o que eu estou dizendo, sem se corromper. É possível ser pobre e não se corromper para ficar milionário. É possível ser milionário e não se corromper por causa da sua grande abastança. Cristo nos mostra com o seu comportamento que é possível viver entre os homens sem se corromper. Pegue na mão desse irmão que está ao seu lado, aperte firme a mão dele e diga: embarque comigo nesta, porque a partir de agora ficará um pouco mais estreito. Proposta de Jesus para nós esta noite, senhores, é que nós cuidemos um pouco mais do nosso caráter. Porque o Dwight Lyman Moody disse o seguinte: o caráter é o que somos em meio à escuridão, quando ninguém estiver nos olhando. É o caráter. O nosso caráter é um conjunto de características ou marcas adquiridas desde o dia do nosso nascimento. Ninguém é isento, todos possuem caráter. Agora vem a grande diferença. A diferença consiste em que tipo de caráter possuímos, devido às marcas que recebemos no decorrer da vida. O tipo de caráter que você tem hoje, que você tem agora, que você tem até agora, 8h35 de uma terça-feira do dia 27 do mês 6 de 2023, com a temperatura de 22 graus, não é sabedoria, irmão, tem o relógio ali mostrando tudo isso. Essas marcas que você tem até hoje, você recebeu no decorrer da sua vida, no meu caso, de 1982 até 2023, hoje, agora já, são marcas que determinam ou são determinadas pela influência de quem convivemos, da onde convivemos, do que consumimos. Um caráter deturpado estraga tudo. Agora, um caráter saudável produz credibilidade. E com isso eu abro um parênteses para dizer: possa ser que você não seja profeta como Mateus capítulo 7 disse, possa ser que você não revele, que você não cante, que você não pule, que você não rode, que você não sapateie, mas o seu comportamento como cristão, com um caráter cristão, meu Deus, desculpa, me perdoe, mas falarei, é mais poderoso do que todas as nossas mensagens juntas, do que todas as profecias que nós já entregamos juntas. Se nós tivermos um caráter cristão, é muito mais fácil eu alcançar vidas com esse meu comportamento, com o meu caráter cristão, do que com a minha habilidade, com a minha agilidade, com o meu jeito, com o meu trejeito, e do que com o meu carisma. Levante o seu dedo comigo por bondade.
E diga para o teu irmão assim: eu não sei já te contar, mas tem uma galera grande te observando, e o desejo dela é um dia poder dizer: eu quero ser crente igual esse daí. Olha, a principal função de um cristão é ser modelo para o mundo. A principal função de um cristão é ser modelo para o mundo. Ser modelo no reino de Deus tem a ver diretamente com caráter. Ser modelo no reino de Deus tem a ver diretamente com o caráter, porque é este caráter que é adequado, equalizado, equiparado com a palavra de Deus, que vai gerar nas pessoas à minha volta expectativas e desejo de conhecer a quem você segue. É este caráter ilibado, polido, corrigido à luz da palavra de Deus que vai alegrar a Deus. Não existe nada pior do que ler na Bíblia um texto que diz: não entristeçais o Espírito Santo. E até hoje eu lutei para saber como eu faço para entristecer o Espírito Santo. Então a gente fica pulando daqui, pulando dali. Não vou fazer isso, não vou entristecer o Espírito Santo. Não vou fazer isso, não vou entristecer o Espírito Santo. Mas eu tenho aprendido com o dia a dia, pastoreando este rebanho, que o que faz o Espírito Santo entristecer é quando eu não me esforço para parecer com Cristo. Uma das coisas mais tristes para um ser humano é quando ele olhar no espelho e ver ele mesmo no reflexo. Agora, a coisa boa é quando você olha para o espelho e você vê Jesus. Coisa boa é usar o perfume que eu ganhei esses dias em uma cidade que preguei. Coisa boa é usar um perfume que o Juan ganhou esses dias de um obreiro daqui, o chamado Egeu, que estou usando ele, um perfume fantástico, e todo mundo diz assim: que perfume bom, que perfume gostoso, é amadeirado, é adocicado. Mas não existe nada melhor do que nós exalarmos o bom perfume de Cristo. Pegue na mão desse irmão que está ao seu lado e diga assim: o mundo precisa sentir o cheirinho de Jesus em você. Quando você não puder falar nada, alguém vai fazer assim: ah, que cheiro do céu. Vamos para frente. Não é nada melhor do que quando você passar por algum lugar, alguém identificar que você é. Aliás, não que você é, mas quem realmente você é. Procure na sua Bíblia. Vê se tem na sua Bíblia o segundo livro dos Reis, capítulo 2. Aliás, capítulo 4, versículo de número 8. Olha que apaixonante isso. Você que é noivo, você que está casado, você que namorando, você que está separado e está... puxa vida, quem diria nós pregar um negócio desse, né, na Assembleia de Deus? Mas você que se separou, está esperando em Deus uma Rebeca, um Rebeco, você precisa identificar exatamente Deus nisso aqui que eu vou te falar agora. E não é descobrir a roda, mas é ter uma interpretação textual para alimentar um rebanho que eu quero ver morando no céu. Versículo 8: sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher pobre. Vocês não estão acompanhando, né? Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Havia ali uma mulher a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali se dirigia a comer pão. Vou dizer a você aqui que é impossível identificar alguém de bom caráter por foto no Instagram. É impossível identificar alguém que tenha um bom caráter
por uma foto no Tinder. É impossível identificar alguém que tem um bom caráter por uma foto no Facebook. Tem mais algum site de relacionamento que eu não sei? Me fala, pelo amor de Deus. Tem mais algum? Badu é relacionamento? Não fica com vergonha não, irmão. Seja aberto. Aqui não tem ninguém bobo, ninguém otário. O irmão, o pastor Elias soltou uma pérola aqui. Orkut. Vamos aplaudir a Deus pela vida do pastor Elias. É um tiozão mesmo. Pastor Elias, você manda uma mensagem para ele 6 horas da manhã e só responde 2 da manhã do outro dia. Porque ele não usa telefone, por isso que ele falou isso. Escuta, é impossível identificar alguém por uma foto. Quer casar, né? É impossível identificar alguém por um esbarrão na porta da igreja. É impossível. Aqui ficou difícil agora. É impossível identificar o caráter positivo de alguém ou negativo pela beleza que ele carrega, vindo de uma carga genética. A mistura do Heber com a Fabiana deu. Cadê o Enzo? Aí vive. Vai lá. Tá dormindo, vai. Deu o Enzo. Aonde se vai com o Enzo é que garoto lindo. Mas ser lindo não diz se eu tenho ou não um bom caráter. A mistura genética de Paulo Rufino com Dalvínia, uma senhora branca com um senhor preto, deu essa beleza aqui. Mas não, você não consegue identificar se eu tenho ou não um bom caráter pela minha estética. Sabe o que essa mulher aqui faz? A sunamita faz? Ela sabe que Eliseu é profeta. Então ela quer conhecer Eliseu mais de perto. Olhe para alguém e diga: nunca julgue alguém pelo que te falaram. Chama para perto. Ah, aquela irmã não presta. Chama para perto. Eu me lembro que um dia 2 jovens que congregavam aqui com a gente disse para mim assim: esse cara não sei o que, esse cara é isso. Aí foi da tempo do Orkut. Esse cara é isso, esse cara é aquilo. E aí eu fui na igreja do pastor Santana numa quarta-feira profética, e esse irmão acabou de pregar lá. Ele trouxe o céu na terra. Ele fez o que quis com a Bíblia. Ele prega demais. Quando acabou de pregar, os 2 garotos que congregavam aqui estavam lá na banca dele, ajudando ele a vender DVD que o Jovassi fazia. E eu cheguei na banca e disse assim: oxe, vocês estão fazendo aqui na frente do pregador? Vocês falaram mal do cara para mim, estão aqui pagando um pau para ele. Aí ele fez assim, ó. Naquele dia eu disse: vamos pregar na nossa igreja. O culto aqui é na segunda-feira, e eu fechei com ele. Ele veio pregar aqui numa segunda-feira, e o que ele fez lá, ele fez o triplo aqui. E eu comecei a conviver com aquele cidadão e fui identificando que ele era um cara fantástico. Então, o que falarem para mim a seu respeito, eu vou te chamar para perto. Eu quero te conhecer, eu quero saber se é verdade. Por outro lado também eu conheci um que era amigo dos meninos aqui. Bom, Valdir até falou com o olho quem é. O cara é bom. Ele prega a mesma mensagem, mas ele faz o que quer com aquela mesma mensagem. Se ele chegar num culto fúnebre e ele falar uma língua que ele fala, só ele fala, eu não falo aqui porque todo mundo conhece, e fazer bem assim, ó, acabou, irmão, vai virar tudo. Entretanto, o caráter dele, tem gente que parece que presta, e tem gente que parece que não presta, mas presta. Como eu identifico? Eu julgo pela rede social, eu julgo pelo que me falaram, eu julgo pelo que estão dizendo. Não, eu quero saber de perto. É isso mesmo? Chega aqui.
Como é que é? É mesmo que você falou. Não é. A mulher traz Eliseu para perto. E ela não trouxe sozinha, ela está assediando Eliseu. Observe que o esposo está junto para não ferir e sensualizar o texto. Segunda coisa que quero que você entenda: não será no primeiro encontro que você vai identificar um bom caráter. Quantos pode dizer amém? Amém. Prova, pastor, olha o que está escrito: todas as vezes que passava. Todas as vezes que passava. E o versículo de número 8 termina sem dizer quantas vezes que ele passou por lá. Mas o 9 me chama a atenção. Ela olha para o esposo e diz assim: eu tenho observado. Eu tenho observado. Observar é o que, Alex? É diferente de olhar. Eu tenho observado. E quando alguém já foi no planetário aqui do Ibirapuera, diga amém, quem foi? Que lugar fantástico, né? Alguém pode ligar um ventilador? Liga esse de cá. Esse aqui assim, só esse aqui. Esse aí não pode não. Tem um irmão aí que não aguenta. Leve. Obrigado. Eu tenho observado. Quando fala de observar, irmão, eu penso no observatório. Eu penso no microscópio. Penso também num telescópio. É coisa assim de ver coisas minuciosas, pequenas, detalhes. Aí ela fala para o esposo: eu tenho observado. E cheguei a uma conclusão. Essa ideia que o texto me dá. Este que passa sempre por nós ele é um santo homem de Deus. Versículo 10: façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro. Aponte o seu dedo assim, aplique e vou para outra parte. Aponta para alguém e diz assim: não dê um cantinho do seu coração enquanto você não conhecer verdadeiramente alguém. Isso serve para relacionamento. Isso serve para amizades. Isso serve para quando você for contratar, vocês empresários, contratar um funcionário. Isso serve para mim como pastor. Isso serve para vocês como pastores local. Vou ter que dar senha aqui, eu vou embora. Dê a sua mente para as pessoas. E depois você entrega na mão dela o seu coração. Seja racional. Seja inteligente. Estou falando para homens, para pessoas, para seres humanos. Ah, pastor, mas eu sou crente, Deus mandou. Verdade, mandou. Mas seja inteligente. Você não é Deus. Você não é Jesus. Quantas pessoas, primeiro, pastor Marcos, entregaram um puxadinho no coração para alguém, para depois de anos identificar que este alguém é mau caráter, que espanca, que chuta, que bate, que mata. Agora falar com você, homem que bate mulher fica de pé preto. Fecha meu olho. De pé, Alex. Fica de pé, Caim. Faz assim, Caim. Quer mais problema? Fica de pé, Raquel. Pronto, essas 4 pessoas. Permita-me eu abrir um parênteses, um conselho nesse ministério, para tratar de casos de família do homem mau caráter que bate na mulher. Aí eu coloco essas 4 pessoas. Vai chamar como esse conselho, pastor? Corredor da morte.
É que a Caína não está mais marchando, mas já viu ela marchando aqui? O problema que é. Se tivesse vídeos da Raquel quando ela não era crente. Sabe quantos de pressão tem um? Se nós temos um apóstolo, apóstolo, eu, o Hélio e o Gladson, lá no Extra. Eu passei lá um dia, filmei e deu um negócio. Pá! Sou forte. O Gladson passou, filmou e deu um pá! Sou forte. O Hélio passou, deu um quase que quebrou a máquina. Eu falei, ei querido, ei moça, você que está com relacionamento novo, cuidado para quem você entrega o seu coração. E o pior de entregar o coração, as emoções, é quando você entrega o seu corpo. Aí, deu ruim. Porque depois que você identifica que é mau caráter, vai dar problema. Se você não disser amém, eu não consigo sair desse ponto. Diga amém. Amém. Ah, ficou pesado, você quer que eu saia, né? Eu vou sair não, eu vou ficar de novo. Depois que você faz uma amizade com alguém que é mau caráter, ele corrompe você. Ele denigre a sua imagem. E aí já foi. E te abandona. E a minha mãe diz o seguinte: diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Pelo amor de Deus, aprenda com a sunamita. Conheça. Para conhecer, chame para perto. Não é coisa de segundos, de horas, de minutos. Leva tempo. Observe bem. Chegue a uma conclusão. Compartilhe com alguém, porque ela compartilhou com o esposo. E se esse esposo aqui, professores, se esse esposo assim, mas eu não achei, eu não concordo, nunca que Eliseu teria um puxadinho. Compartilhe com alguém. É importante compartilhar, quente. É importante compartilhar com alguém a sua vida, algumas coisas, porque é aí que você chega num denominador comum. E aí ele diz, quando é positivo mesmo, aí você abre o seu coração. Aí você abre o seu coração. Falando em caráter, eu me lembro, no antigo prédio, nesse cantinho aqui que era o banheiro das mulheres. Aqui, mais ou menos aqui, assim, tinha um armário aéreo que guardava sabão em pó, guardava cândida, papel higiênico. Nós não tínhamos monitoramento. Mas aqui era uma reunião de crentes. Quantos são crentes aqui? Diga amém. Amém. Mas sumia sabão em pó, sumia papel higiênico, sumia cândida, detergente. É desvio de que é isso? Outra doença que a psicologia diz, cleptomania, mania de roubar. Sem ser dito, tá? Essa minha murmurada sem dito. As pessoas estão na igreja, mas ainda tem um desviozinho de caráter. Ô gente, aquele tempo era tão difícil para comprar um papel higiênico. E o irmão que comprava Primavera. O tempo difícil. As mulheres estão aí, ó. Pode perguntar aí. E permita-me abrir a minha fala aqui sem constrangimento algum. O tanto de mulher que não saiu com candidíase, com alergia, que é o que tinha. Agora a gente ainda procura comprar um melhor. E é capaz de alguém reclamar ainda. A gente procura um melhor. Mas agora não some mais. Olha que legal, não some mais. Diga amém! Amém! Eu te pergunto, não some mais porque tem câmera? Ou porque as pessoas melhoraram? Não some mais porque tem câmera ou porque está no local mais reservado? Isso não me interessa. Essas câmeras não deveriam nem existir aqui. Aqui é um ambiente sagrado, santo, poderoso em Deus. Como que alguém tem coragem de entrar e pegar aquilo que não é dele? Some telefone, some guarda-chuva, e some blusa. Aí do nada aparece. É o diabo. Que diabo que é? Mau caráter.
quem somos de verdade. Quem somos de verdade. Olha que lindo isso aqui. Se você demonstra competência e preocupação genuína em manter-se ou manter um caráter admirável, as pessoas irão copiar você. E aí, pastor, só isso? Agora vem o problema. Se você não se preocupar em manter-se e manter um bom caráter, as pessoas também vão copiar você. Este que é o problema. Eu vou copiar aquele irmão porque ele fez tudo errado, Deus não matou ele. Você tem que falar assim: Deus não matou ele ainda. Não morreu ainda. E outra coisa, tem pessoas que morrem que não foi nem Deus que matou, Deus só permitiu. E aí? Olha o que disse Maxwell: confiança e envolvimento, vou usar do meu jeito, a coisa mais certa a se fazer é ter um caráter ilibado, para que as pessoas que nos observam nos sigam. Aí você poderá não deixar para a sua família, para os seus filhos, para os membros que você pastoreia, no meu caso, no caso dos demais irmãos que vocês lecionam, você poderá não deixar para eles uma herança, uma fortuna, uma grana, um dinheiro, uma casa, um carro, mas se você deixar embutido nele um legado de um bom caráter, isto fará com que este seu discípulo transforme a própria vida dele e vida de pessoas que passarem por ele, tal como as pessoas que passaram por você. Levante o seu dedo comigo, aponte para alguém e diga: Deus, esta noite nos prepara para vivermos algo muito maior. Agora eu te dou um conselho: cuide do seu caráter e Deus cuidará da sua família. Cuide do seu caráter e Deus cuidará do seu chamado. Cuide do seu caráter e Deus cuidará do seu casamento. Cuide do seu caráter e Deus cuidará dos seus filhos. Cuide do seu caráter e Deus cuidará da sua empresa. Cuide do seu caráter e terás uma vida de sucesso, em nome de Jesus. Não se esqueça disso. Vou dar um pulo aqui que eu não quero passar de jeito nenhum. Comecei falando que vai ser necessário desconstruir, se esvaziar, para começar algo novo. E para construir um caráter extraordinário, será preciso usar o martelo do céu. Jeremias 23, versículo 29. Quem achar, leia. Enquanto você procura, pastor Marcos, narra para a gente como foi para construir esse prédio. Primeiro tivemos que... Como foi? Vamos contar aí de forma engraçada. Vou pegar outro microfone ali para fazer como rico. Deu outro aqui. O nosso prédio era dessa altura. Nosso prédio não, nosso galpão. Dessa altura aqui. Aí para subir, é 8 metros. Para 8 metros de altura, aqui no canto ou no meio? No meio que é 8, né? Na lateral tem 8 metros. Isso aí. Para 8 metros aí, esse prédio, nós precisamos fazer algumas coisas primeiro. Que foram, eu estou falando com ele porque ele estava aqui. Vamos lá? Primeira coisa, tivemos que arrancar o quê? As telhas. Arrancar as telhas. Legal. Hã? Ficou as telhas. For telhas. Diga para o seu irmão, para você ter um caráter extraordinário, primeiro, você vai ter que se descobrir, se expor. Aleluia. Aleluia. Vamos lá. Depois, para ampliar esta igreja, segura um pouquinho, pastor. Nós tivemos que fazer o quê? Sapatos. Tivemos que cavar nos cantos aqui
um bocado de buraco. Chama-se sapatas. Porque para ter um caráter extraordinário, você terá que ter base. Não me condene, não me julgue, pelo amor de Deus. Mas as suas sapatas, a sua base precisa ser palavra. Eu não vou subir em cima, não tenho coragem. Não consigo, de jeito nenhum. Deixa eu ver. Tirei, viu? O morador da internet. Ele tem que ter base, e a sua base é a palavra. Aí você começa a fazer uma estrutura para suportar os desafios de corromper o seu caráter. Está baseado em quê? Está posto sobre o quê? Quem é o nosso fundamento? Jeremias 23, quem achou? Leia. Leia junto, tem problema não. Não é a minha palavra como fogo, pergunta ao Senhor. É como um martelo que se despedaça a rocha. Você vai ter que usar o martelo do céu. Os homens que estavam aqui vão entender a linguagem. Você vai ter que se esculpir, desfazer um monte de coisa. Você vai ter que se desmontar. Aí vai ter vezes, essa você vai gostar, que vai ter em você lugares que você acha bacana, que você acha funcional. Secretaria, pastor Marcos, como é que foi para tirar ela daqui? Conta para eles. A secretaria, quem derrubou a secretaria? Eu derrubei a secretaria. Olha, derrubou a secretaria da igreja, o coração da igreja. A secretaria era também a tesouraria, uma sala desse tamanho, era ali. Reuniões, era ali. Problemas, lá. Entrava dinheiro, lá. Saía dinheiro, saía de lá. Chegava membro, entrava lá. Saía membro, saía de lá. Aí o pastor Marcos fez o quê? Quebrou, pastor. Mas não era um lugar bom, pastor. Mas você fez como? Quebrei. Tem lugares dentro de você, tem cantinhos dentro de você que você acha que é bom, que é bacana, porque tudo que entra e sai de lá tem dado certo. Mas para você viver uma nova vida com Deus, vai ter que quebrar. Vai ter que se desconstruir, vai ter que ser desfeito. Nossa, mas eu achei que estava tão bom. Está bom para nós, mas à luz da palavra, o martelo do céu vai descer. Eu não estou falando de marreta de Thor, eu estou falando de martelo do céu. Ei, eu vou te falar assim, ele pegou um caibro, um pontalete. Meu irmão, esse camarada fez festa. E ó, pá, batia assim no teto. Eu não sei se tem mais aí, tem uma lâmpada longa assim, que caiu praticamente a secretaria toda em cima dela e ela não apagou. Levante seu dedo comigo. Diga, existe coisas na sua vida que são resistentes, como estas lâmpadas, mas são inoportunas. Dá um jeito, apaga ela, arranca ela daí. Quebramos tudo. O prédio já estava aqui assim, nesse modelo assim. Lá, o presidente saudoso, pastor Paulo Filho Valério, pensando nele e nos obreiros mais idosos, como o Jovassi, e o pastor Edmilson, mandou fazer aqui era um banheirinho aqui. Primeiro erro que eu cometi, mandei fazer a porta do banheiro aqui. Era para ter trazido o banheiro para cá e feito a porta do banheiro aqui. Diga para mim assim, você errou, pastor. Você errou. Estou te livrando dessa, hein? Não. Era para ser mais para cá, pastor, a parede era para ser aqui e a portinha aqui, ó. Só que a igreja, nessa afã de pregar o evangelho, foi crescendo. A igreja bonita atrai muita gente. Foi crescendo e tá, não cabia mais o obreiro aqui. Ali.
cozinha também tinha uma saleta, que era para colocar os utensílios da ceia. Eu tenho uma planta na minha sala, depois eu vou expor para vocês aqui, para você ver o que eu estou falando. Tinha uma saleta aqui. Aí eu falei, pô, pastor, não vai ficar bom, diminuiu muito o púlpito, está igual ao antigo tempo, está estreito o púlpito. Não, mas é importante, moço. Isso aqui para guardar os versículos da ceia do Senhor, queria ser claro. E aí tentei uma vez nada, tentei outra vez nada. O pastor Marcos tentou. Aí eu falei assim, então faz aí. Ô, irmão, tem esse vídeo, Davi? Cadê o Davi? Eu vi o Davi hoje aí. Olha fora, né? Esse camarada, pastor Marcos, voou nessa saleta. Eu tenho esse vídeo, você não? Pegou um marretão, mas é do Moinho que era marretão, deu vídeo. 10 quilos, ele deu uma. Pá! Quando ele bateu, uma pedra de quase uma paredinha, de quase 1 metro, foi vir por cima dele e eu só vi ele sair correndo. Pastor, não importa, o que importa é que você quebrou. Parabéns. Diga para teu irmão, não importa o risco que você vai correr. Você precisa abrir espaço para o Espírito Santo. Para o Espírito Santo atuar. Use o martelo do céu. Abra espaços. Tire tudo que atrapalha, que diminua, que impeça a glória seja dada ao nome de Jesus. Papai ia ficar olhou de mim hoje. Se eu estivesse aqui, aleluia, meu filho está pregando. Eu vim dizer para pelo menos 2 crentes esta noite: o Espírito Santo quer moldar, trabalhar, tratar, mas está ocupando espaço. Vai ter que usar o martelo do céu para desconstruir aquilo que ocupa o espaço de Deus. Deus quer tabernacular em nós, mas tem muitas coisas que impedem Deus trabalhar. O meu jeito, a minha maneira, minhas manias, os meus hábitos terão que cair por terra. Pastor, mas quase machucou, quase, mas não machucou. Agora tem espaço. Aí você vai poder cantar. Tens liberdade aqui. Tens liberdade. Que chocou a gente? Tem? Esse é muito engraçado. Hã? Aí foi na última hora. Foi de última hora que ele mandou fazer. Aqui tem o tanque batismal. Mas para não molhar a nave da igreja aqui, eu faço o batismo lá na Aracati. É nada, porque aqui nós diminuímos aqui 1,10 metro, colocamos as caixas de sub dentro. Aqui tem mais 1 metro, pode ser um pequeno batistério, pode ser funcional ainda. Aleluia. Mas está aqui embaixo. Não vou falar que tem aqui embaixo, não, fica muito, vocês são muito curiosos. Mas tem aqui. Essa alma aqui, cadê o engenheiro? É uma alma de ferro, ficou muito caro. As madeiras que estão aqui é madeira de radier? Marítima, negócio fora da curva, porque pode pregar aqui e pular, isso aqui não afunda. Não afunda não. Eu espero. Foi o homem que fez, irmão. Mas quem está me entendendo, diga amém. Amém. Eu quero te dar 4 segredos. Não 4 não, só 2. Para você ir embora para casa feliz. Primeiro você tem que desconstruir algum monte de coisa aí. Já entendeu? Diga amém. Amém. Segundo, reconheça as marcas erradas em sua alma. Faça um mapa. Minha mãe. Estou vendo que está chegando o vento lá, está no mínimo. Quem foi que ligou? Você é? Tirando, tiozão. Tá vendo que mudou? Está no mínimo, eu estou aqui. Reconheça as marcas erradas em sua alma. Faça um mapa de todas as características que você recebeu ao longo da sua vida, que produziram em você algumas deformidades no seu caráter. Às vezes nós reclamamos do jeito que o nosso pai fazia com a gente, do jeito que a nossa mãe fazia com a gente, do jeito que os nossos tios, os colegas faziam. Nós reclamamos do jeito que os pastores de antigamente faziam, do jeito que as pessoas fizeram com a gente. E hoje nós estamos reproduzindo a cópia exata do que fizeram com a gente.
Diga para alguém que está ao seu lado: reconheça que você precisa mudar. Isto já é uma grande chave de transformação. Conheça. Não faça com as pessoas aquilo que fizeram com você. E para isso você vai precisar de mapear você e reconhecer que você falha. Está errado aqui. Ô irmão, como o pastor sofre? Porque a gente faz tanto para aparecer desabafo, né? Vou falar não, deixa eu falar. Segunda coisa, já falamos de quebrar o telhado, eu antecipei, repito. Coloque a sua alma em exposição para o Espírito Santo poder operar. Abra a sua alma, tira o telhado, sem reserva. Quanto maior for a sua exposição para o Espírito Santo, eu quero que você saiba, a não ser que mudou alguma coisa no céu, mas o Espírito Santo não tem Instagram, não tem Facebook, o céu não vê vídeo nem meme, o céu não tem TikTok. Não adianta você ir reclamar lá, você tem que reclamar lá. Para cima que se reclama, para cima que se clama, para cima que se ora, é para cima que se expõe. Como eu faço, pastor? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o papai em secreto. É isso que precisa. Você precisa fazer isso. E Salmo 51. Olha só o que o irmão Davi está fazendo. Que coisa linda. Quem achou pode ler o versículo, a estrofe de número 4. Irmão, está tão bom aqui, mas eu vou parar, prometo. Contra ti somente pequei. Está ótimo. Para quem que Davi está falando isso? Para quem? Ele está quebrando o telhado. Quando ele fala contra ti pequei, ele está reconhecendo que deu uma entortada no percurso da vida dele. Lucas 15, versículo 21. Lucas 15, versículo 21. Quem encontrou, leia. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Pai, pequei contra e contra, não sou mais digno de ser chamado o seu filho. Diga para seu irmão com carinho: quando você for dar a volta, não dê a volta por cima, dê a volta por baixo. Humildade é uma demonstração de reconhecimento que eu fiz errado. É, pastor, é igual a pessoa cai no adultério, falha e tal, aí quer bater um papo com a minha turminha aqui, esses santos homens, que esses carinhas de bonzinho, assim, por cima. É, pastor, eu sei que eu errei, mas, e aí? E aí nada, meu irmão, bastou bola. Você falhou, reconhece que você falhou, reconhece que você pecou. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, deixar bem explícito aqui: a igreja trata problemas morais. Problema ilegal, quem trata é a justiça. Isso aí é imoral, a gente trata. Ilegal é a justiça. A Maria da Penha, a Maria do Penho, quem for lá, aqui não. Você precisa reconhecer que falhou, que deturpou a sua visão de reino, de caráter cristão, e aí quer dar a volta por cima. Não, meu filho, dá a volta por baixo. Aprende com a mulher do fluxo de sangue. Já que eu não posso ir por cima, eu vou por baixo. Qual é a diferença de eu tocar por cima ou de eu tocar por baixo? Zero diferença. A importância aqui é tocar nele. Tocar nele. No seu casamento, no seu relacionamento, na sua família, no seu convívio com as pessoas. Para de querer sair por cima. Reconheça que falhou e dê a volta por baixo. Falando para dar a volta por baixo, porque normalmente quem dá a volta por baixo, no final, ele sai por cima.
falhei, fiz errado, não dá certo, vou baixar. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo ele vos exalte. Aí nesse processo de exposição, de reconhecer que você falhou, que eu falhei, que nós erramos, você vai começar a viver este resultado aqui, ó. Pegue na mão desse teu irmão e diga a ele: quando você se humilha, você começa a receber marcas mais profundas do que você recebeu antigamente. São as marcas profundas que prevalecem. Vou repetir: são as marcas profundas que prevalecem. São as marcas profundas que prevalecem. São as marcas profundas que prevalecem. Ah, pastor, não entendi. Esse desvio, esse vacilozinho foi um erro escrito na areia, mas o vento do Espírito sopra na areia e apaga esse desvio. Agora, meu filho, se escreverem no mármore o sangue de Jesus Cristo, nos purifica de